capítulo 4. Primeira de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 7 ao 21. Deus é? Aí os irmãos estão ligados já. Ok, prontos, hein? Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 7 até o 21. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Mais claro do que isso não dá, né, irmão? Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade na Tua casa, onde nós podemos Te adorar com liberdade, podemos entoar louvores ao Teu santo nome, podemos nos alegrar em Ti, sermos renovados na força do Teu poder, Senhor Deus, nesta comunhão, e também, Senhor Deus, enquanto nós aqui Te adoramos, o Senhor também fala conosco, trata conosco, o Teu Espírito Santo nos edifica, nos transforma, nos vivifica, nos santifica por meio da Tua palavra. É o desejo do nosso coração, Senhor, que nesse momento do culto, o Senhor possa falar conosco, tratar conosco, no mais profundo dos nossos corações, nos transformando, exatamente nos aperfeiçoando como verdadeiros filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e já te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. É um texto bem claro sobre o amor. É um texto que aborda o amor de Deus e, de certa forma, ele também vai falar que se nós somos de Deus, nós temos que aprender deste amor e amar da mesma forma como Deus tem nos amado. Antes de
vamos dizer assim, fazer uma exposição melhor, eu vou fazer uma exposição do texto, obviamente, mas para fazer a exposição desse texto, eu tenho que falar sobre o que esse texto fala a respeito de amor, a importância do amor, né? Primeiro de tudo, para nós entendermos que às vezes a gente faz uma certa confusão sobre o que é amor, às vezes nem nós sabemos o que é amor. Uma vez eu falei aqui, inclusive, e às vezes a pessoa diz assim, eu amo Coca-Cola, eu amo chocolate. Às vezes, na verdade, às vezes a pessoa não sabe nem o que está dizendo quando ela diz que ama. Parece que ela não conhece ou reconhece o verdadeiro significado do amor ou de amar. Às vezes a pessoa confunde o amor com paixão, né? Está apaixonada por alguém e é uma coisa meteórica, né? Vem repentinamente, com muita força, mas da mesma forma como ela aparece repentinamente, ela também pode desaparecer, dependendo, vamos assim dizer, das condições. Aí sim, isso seria uma espécie de sentimento condicional. O amor não é algo condicional, para nós entendermos logo de início, né? O primeiro versículo diz o seguinte, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. Se eu quero entender sobre o amor, eu tenho que saber logo da procedência dele, de onde ele vem. Às vezes alguém vai te apresentar alguém, né? Alguém vai te apresentar alguém. E aí você pergunta, normalmente, ele é da onde, hein? De onde é ele aí? Onde é que ele mora? São perguntas normais. Você quer saber de onde é que ele vem? Filho de quem? A gente vai no interior, a primeira coisa que a pessoa pergunta logo, você é filho de quem, meu filho? Né? Filho de quem, meu filho? Porque a pessoa quer saber de onde você é. De certa forma, ela quer saber da tua procedência. Ela quer saber de onde você vem, quer saber a tua origem. E é muito importante nós entendermos que o amor tem sua origem em Deus. Todo amor, não toda forma de amar, tá? Porque na nossa língua portuguesa, o amor ele é muito abrangente, tem muito significado. Como eu falei, as pessoas dizem, eu amo Coca-Cola, eu amo chocolate. Muito bem, você pode gostar muito de Coca-Cola, né? Gosto muito de fazer uma distinção quando Jesus disse para Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Para nós aparece sempre a palavra amor, mas no original grego não são as mesmas expressões. Jesus pergunta se Pedro o ama com amor ágape, e Pedro responde que o ama com amor filéu, né? Enfim, para nós entendermos que a gente precisa entender sobre o significado do amor, e para isso nós temos que entender que todo o amor tem sua origem em Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se eu quero aprender sobre o amor, eu só vou descobrir isso em Deus. Eu só vou entender este amor em Deus, com Deus, através da palavra de Deus. Porque esse amor procede de Deus, tem sua origem em Deus. E quando nós descobrimos e entendemos esse amor e passamos a amar, é tão interessante, o versículo 7, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, para dar a ideia de que quando nós amamos, quando nós praticamos esse amor, nós estamos tão perto de Deus, tão próximos de Deus, nós conhecemos Deus, diz João, todo aquele que ama é nascido de Deus, ou seja, tem também a sua origem em Deus, né? a sua nova criação em Deus, a sua nova natureza, a sua nova origem, é uma pessoa renovada. O velho homem morreu, a velha natureza fica para trás, um novo homem segundo Deus, pelo Espírito Santo de Deus, como ele mesmo diz, aquele que ama é nascido de Deus. Aqui não é mais da vontade do homem nem da carne, como também diz João lá no Evangelho. Não mais nascido da vontade do homem nem da carne, mas da vontade de Deus. Nascido da água e do Espírito. E isso é uma característica peculiar de quem é nascido de Deus. Amar. O amor procede de Deus.
Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, tem intimidade com Deus. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, como diz o versículo 16, né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quando a gente ama, isso significa que eu estou com Deus, que eu sou de Deus, que eu estou em comunhão com Deus, eu conheço a Deus, não de ouvir falar, mas eu ando com Deus. O amor é muito importante para o cristão, é muito importante. O homem, nós, todos, ser humano, né, foi criado, a raça humana, a humanidade foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus. E João diz que Deus é, e se eu sou criado segundo a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, se eu não amo, eu não tenho essa imagem e semelhança, sim ou não? Lógico, é só uma questão de lógica. Então, Deus é amor, portanto, para eu ser imagem e semelhança de Deus, para eu ser aquilo para o qual eu fui destinado, né? O homem também deve amar. Se você é crente, nascido de Deus, foi restaurada a imagem e semelhança de Deus em você, se você está vivendo o propósito, não o teu propósito, mas o propósito de Deus, na sua criação, na sua origem, você deve amar. Deve amar. Não por obrigação, mas por causa da tua natureza, porque Deus é amor. Quem está me entendendo, diga amém. Uma outra coisa interessante, nesses primeiros versículos, 7, eu vou ler logo o 8, porque o 7 já li, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. Logo em contrapartida, né? Se aquele que é nascido de Deus, ama, é nascido de Deus e conhece a Deus, logo aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, esse amor que tem a sua origem em Deus, que procede de Deus, esse amor revelado por Deus, que nós precisamos aprendê-lo, esse amor ele tem uma dupla relação com Deus. Como assim uma dupla relação com Deus? Só mediante o conhecimento de Deus, ou seja, só conhecendo a Deus, só num relacionamento com Deus, num encontro com Deus, e caminhando com Deus, que eu vou aprender a amar. Se eu não conheço a Deus, se eu não tenho um encontro com Deus, eu não vou aprender sobre esse amor. O ser humano não ensina a outro ser humano a amar. Deus pode até usar uma pessoa para ensinar a outra, mas no sentido de que é Deus que está fazendo você aprender. Se você não enxergar Deus na vida da pessoa, você não vai entender esse amor. Qual é a pessoa que é capaz de dar a própria vida pela outra, ou dar o seu filho unigênito pelos pecadores, pelos culpados, pelas pessoas desprezíveis. Somente no exercício do amor nós vamos conhecer a Deus. Ele tem essa dupla ação ou dupla relação. O amor vai revelar essa dupla relação da humanidade com Deus. Quem conhece a Deus ama, quem não conhece a Deus não ama. Simples assim. Pastor, mas fulano de tal prega, fala na língua, profetiza, reteté e tudo mais, mas ele não é muito bom de amor, ele não conhece a Deus. Mas ele conhece a Bíblia, mas ele não conhece Deus. Ele não conhece o Deus da Bíblia. Ele pode ser muito bom em uma série de coisas, até dons e tudo mais. A pessoa que conhece a Deus, teve um encontro com Deus, ele ama. Se ele não ama, ele não conhece a Deus. Simples assim, irmão. Se ele não ama, ele não conhece a Deus. Não me diga que você conhece a Deus sem amar o teu irmão, porque a própria palavra de Deus me diz que você é mentiroso. E eu fico com a palavra de Deus ao invés da tua experiência. O amor provém de Deus e nos leva para Deus. Amém? Outra coisa, leia comigo aí o versículo 12.
Eu vou tentar ser rápido hoje, porque tem gente querendo comemorar o Dia dos Namorados ainda, né? Versículo 12 diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Lembra que Deus é espírito, amém, irmãos? Não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí você diz, mas pastor, e Jesus? Pronto. Quem viu Jesus, viu a Deus. É um negócio bem difícil de explicar, tá, irmão? Bem difícil. Mas ninguém jamais viu a Deus. E aí João completa. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós afeiçoado. Esse Deus invisível, mas real, invisível, porém real. Tão real quanto eu estou aqui à sua frente hoje, né? Falando aqui para você. Botando e tirando esse óculos que a semana que vem vai acabar em nome de Jesus, né? Semana que vem não vai ter mais esse negócio aqui não, tá, irmãos? Deus quiser, tem uma promessa aí. Esse Deus que é invisível, porém real, nós podemos conhecê-lo. Ele está aqui. Eu conheço a Deus. Você pode dizer, pastor, o senhor está ficando doido. O senhor conhece uma pessoa que você nunca nem viu. Eu não vi, sei que ele é real e ele está aqui. Eu sinto ele aqui. Lembra aquela historinha a respeito do vento, né? O vento não se vê, mas você pode senti-lo. A rede elétrica você não vê, mas pode senti-lo. É só botar o dedinho lá na tomada, viu? Não faça isso não, por favor, em nome de Jesus. Faça não, que é perigoso. Então, Deus, embora invisível, não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo, podemos ver os efeitos, né? O efeito de se ter a Deus, de ser de Deus. Os efeitos de Deus não é outro senão amor, irmãos. As pessoas acham que o efeito de Deus é milagres, sinais e prodígios. Não, não é. Embora Deus pode fazer sinais e prodígios. Mas sempre Jesus deixou bem claro, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem. Amor, é o amor que vai realmente mostrar, porque, meu irmão, o diabo não sabe amar. E nenhum filho do cão sabe amar. Só quem sabe amar é quem conhece a Deus. Fica bem facinho você distinguir quem é e quem não é. Fica simples, fácil e objetivo você saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem conhece a Deus, quem viu a Deus, que tem relacionamento com Deus, ama. Repetindo o versículo 12, né? Ninguém jamais viu a Deus, embora nós não conseguimos vê-lo, porém, se nós amarmos uns aos outros, esse efeito de amar uns aos outros, essa consequência não, essa causa e efeito, né? Causa e efeito. A causa é o amor de Deus, é conhecer a Deus, é conviver com Deus, Deus ter operado no meu coração, andar e estar em mim, permanecer em mim. Lembra que eu falei na semana passada que permanecer significa habitar, ou habitação. Eu habito em Deus, Deus habita em mim, nós habitamos juntos. Coisa espiritual bem complexa, só se entende pela fé. Portanto, ele diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus permanece em nós. É exatamente mediante o amor que nós conhecemos a Deus. O Deus que nós não conseguimos ver, mas os efeitos de Deus em nós é o amor. É o efeito de Deus, é o efeito. Deus é a causa e o efeito dele nas nossas vidas é o amor, tia Denise. Amém? Pois diz amém para a irmã Cícera, para ela acordar também. Todas as duas pescando aí. Eu vou incomodar vocês duas aqui para o final. Né? Não vou deixar vocês dormirem, não. Eu dormi bem pouquinho, viu? Mas eu sei que eu dormi mais do que tu. Sabe brincar não, né? Está logo apelando porque fez plantão. No versículo 9, voltando ao nosso texto, diz o seguinte:
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como é que Deus manifestou o amor dele? Como é que nós... Por isso que todo amor tem sua origem em Deus. Nós não estamos falando de qualquer amor, mas desse amor que nós só vamos compreender em Deus. Nisto se manifestou o amor, se deu a conhecer esse amor, o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O que Paulo disse qual era a nossa condição, que Paulo diz? Antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quando Jesus, que é exatamente o Filho de Deus enviado ao mundo, né, o seu Filho unigênito que veio, morreu, derramou seu sangue, né, morreu, ressuscitou no terceiro dia, por causa dos meus pecados, para me dar vida, que eu estava morto nos meus pecados e delitos. Portanto, em Jesus Cristo, Filho de Deus, nós podemos ver a manifestação plena desse amor de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos perceber duas coisas rapidinho. Primeiro, é que o amor que esse amor revelado por Deus é um amor que não reserva nada para si. Ou seja, Deus não nos deu migalha, Deus não nos deu um pouquinho, Deus nos deu tudo, irmãos. Tudo. Deus não guardou um pouquinho, eu vou dar só um pouquinho para eles, ficar com um pouquinho, pode ser que falte para mim. Absolutamente não. Esse amor é um amor que dá tudo, entregou tudo. Segundo, que é o que a gente vê em Jesus. Jesus se entregou por inteiro. Jesus se entregou por inteiro, se doou por inteiro. Jesus não fez acepção de nenhuma pessoa, nem contra os ricos, nem contra os pobres, prostitutas, adúlteros. Jesus não fez acepção com gente boa, com gente ruim, todas as pessoas, nem com endemoniados. Jesus não fez acepção com ninguém, nem com seus traidores, Judas. Jesus não fez acepção de ninguém, ele se entregou por completo a todos, sem reserva, não guardou nadinha para si. Isso é algo que a gente percebe nesse amor, para a gente entender a manifestação desse amor. É um amor que não reserva nada para si, e também é um amor totalmente imerecido, porque muitos podem até pensar assim, fulano merece, fulano merece. Né? Tem uma irmã, amiga, melhor, irmã de um ex-colega de aula da Lia, né? E essa menina, acho que ela tem 16 anos, né? Essa menina, ela descobriu um câncer na boca, ela está fazendo tratamento. Eu fiquei tão assim, mexido, eu disse, meu Deus, a menina crente, ela está colocando várias mensagens agora, depoimentos, né, na rede social dela, quando ela fez tratamento, né, quando ela se internou e tal. E é uma menina cheia de muita sabedoria nas palavras dela, olhando ali o conteúdo dela, muito, muito forte, com muita fé, com muita convicção, muita estrutura, me impressionou, de certa forma, me impressionou. E aí, você acaba pensando, rapaz, um fulano desse não merece um negócio desse, né? Não merece isso, não pode, isso não está certo, né? Isso não está certo. Mas, enfim, como você pode olhar para pessoas criminosas e você automaticamente, fulano merece isso e aquilo outro, né? Mas o fato é que todos nós não merecemos. A Bíblia deixa bem claro, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carentes estão da glória de Deus.
Bíblia diz que Deus olhou para a face da terra e disse: eu não vejo uma pessoa boa, eu não vejo uma pessoa justa, uma só. Deus olhou para a terra e disse: eu não vejo nenhum sequer. No entanto, ele nos amou. Não viu um que prestasse e disse: eu vou amar todos. E amou a todos, tá? Aqueles que nós achamos que prestam, né, nos nossos conceitos, aqueles que nós achamos que prestam, que merecem, e aqueles que nós achamos que não prestam, que não merecem. Esse amor revelado no seu Filho Jesus Cristo é um amor totalmente imerecido. Irmãos, nenhum de nós merecemos, nenhum ser humano na face da terra merece esse amor. No entanto, ele nos amou. E o fato é que nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para que nós vivêssemos por meio dele. Esse é o amor. Foi dessa maneira que se manifestou o amor de Deus, em Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. O autor que eu gosto de pesquisar aqui, ele diz o seguinte: o maravilhoso é que Deus ama as criaturas pobres e desobedientes como nós. Viu, Karen e Rebeca? A Karen também pesquisa da mesma fonte que eu, né? No verso 19 do nosso texto, diz assim: nós amamos porque ele nos amou Acorda, irmão. Ele nos amou primeiro. Diz a palavra de Deus, o amor, nós quando amamos, já é uma resposta daquele que nos amou primeiro. O amor do ser humano, quando nós conseguimos amar porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, e o propósito do amor de Deus é despertar em mim e em você, despertar em nós exatamente o desejo de amar. Eu quero aprender a amar mais a Deus, eu quero aprender a amar mais o meu irmão, e amar o meu irmão como Deus me ama. O propósito aqui, irmãos, o propósito do amor de Deus é despertar isso nos nossos corações, para que nós possamos amar mais uns aos outros, e amar também mais a Deus. O amor que nós amamos, ser humanos, não é exatamente um produto nosso, não é uma coisa que tem a sua origem em nós. É do meu jeito. Não, então se é do teu jeito, não é o amor que procede de Deus. Esse amor não é um produto nosso, não é uma fabricação humana, não é uma produção carnal da natureza humana. Esse amor procede de Deus, porque ele nos amou primeiro. Não é um produto, não é algo que o coração humano pode ter criado. Nós temos até muitas habilidades, mas essa capacidade de amar nós não temos. Se Deus não nos amar primeiro, é exatamente uma resposta, né, ao amor de Deus, é corresponder ao amor de Deus. Os versos anteriores, né, o 17 e 18, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Primeiro eu li o 19, que diz que ele nos amou primeiro, né, e que se eu amo é porque Deus nos amou primeiro e me ensinou a amar. E quando Deus está trabalhando isso no meu coração, trabalhando isso nas nossas vidas, Ele está também nos aperfeiçoando, está nos transformando, somos santificados. São palavras muito sinônimas: santificação, a perfeição, maturidade, tudo isso é sinônimo dentro aqui das Escrituras Sagradas, e em especial nos textos de João, né? No material joanino. Verso 17 de novo: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é,
Do jeito que Deus é, do jeito que Jesus é, também nós somos neste mundo. Aqui e agora, irmãos. Aperfeiçoados, aqui e agora. Não, meu pastor, só lá na glória mesmo. Não é isso que a Bíblia diz. O que ela está falando aqui é exatamente que o amor de Deus trate em nossos corações, venha nos aperfeiçoando para que nós sejamos aqui neste mundo como Ele é, como Jesus é. Da mesma forma como Jesus foi aqui na terra, no seu ministério terreno, como Ele é. Verso 18, no amor não existe medo. Porque tem a história do juízo, né? E então alguém pode ficar assim amedrontado, né? Fica, e agora? Como é que é isso? Então no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Primeiro eu digo que aonde o amor chega, o medo desaparece. O temor é uma emoção, aí sim, é um sentimento, né? É algo das nossas emoções. Temor é uma característica, principalmente de alguém que está com medo de ser castigado. Eu lembro-me muito bem que quando eu fazia as minhas coisitas erradas, e que o papai olhava para mim, e se ele dissesse, já ganhou, eu ficava aterrorizado, né? Já ganhou no sentido de, mais tarde tem palmadas, né? Perra. Enfim, eu já ficava com medo. É nesse sentido que João está colocando que o medo, ele atormenta, e é alguém que tem medo do castigo, alguém que tem medo das consequências do seu erro, alguém que teme por causa dos seus pecados, as consequências dos seus pecados, diante do Deus Todo-Poderoso, que virá julgar todos. Então, primeiramente, temor, nesse sentido aqui, que João está falando, do medo, é o medo de alguém que espera ser castigado. Então, enquanto a gente sempre vê ou só conhece Deus nessa perspectiva de um Deus juiz, né, legislador, certamente a gente vai apenas ter medo das consequências do juiz. E a gente costuma fazer isso desde pequenininho com os nossos filhos. A gente diz, olha, Deus castiga. E os meninos já crescem com medo, porque Deus é um Deus que castiga. Normalmente não se fala do amor de Deus para os meninos, só fala do castigo. Deus castiga. E esse temor é exatamente um temor de alguém que espera o castigo da parte de Deus. Bom, mas, uma vez que a gente conhece a Deus, e conhece que Deus é amor, o amor lança fora o medo. E você começa a ser aperfeiçoado nesse amor de Deus. Quantos esperam ser castigados por Deus? Levanta a sua mão aí. Por quê, irmão? Quando Jesus vier, você espera que ele venha e lhe castigar? Se fosse assim, você não queria que ele voltasse nunca, não é isso? Se você estivesse esperando um Deus que viesse, que ia voltar para te castigar, você ia dizer, fica aí mesmo, né? Mas aperfeiçoados no amor, o medo vai embora e a gente diz, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem me buscar, papai. Aperfeiçoados no amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Obviamente, para deixar bem claro, eu gosto muito da expressão temor na palavra de Deus, e todo crente precisa entender sobre o que significa a palavra temor. Recentemente nós falamos isso na Escola Bíblica Dominical.
O temor tem a ver com reverência, tem a ver com respeito, tem a ver com uma série de coisas, mas especialmente o medo vai dar lugar aqui a um temor, ou seja, temor no sentido de você tem medo de afligir aquele amor. Eu já falei isso aqui na igreja. Eu até disse que hoje eu tenho um relacionamento muito amoroso com meu pai e eu faço qualquer coisa para não perder isso. Se antes eu tinha medo de ser castigado, hoje meu relacionamento com meu pai é puro amor e, portanto, eu tenho medo de que isso mude. Então, eu zelo por isso. Já falei isso numa outra ocasião aqui, outra mensagem. Só para nós entendermos sobre esse significado do amor. Quando ele tira o temor do castigo, ele dá lugar a um outro amor, um outro temor, que é um temor que zela pelo amor desse relacionamento entre eu e Deus, entre eu e o meu irmão. Bom, eu vou mencionar rapidamente aqui, que eu achei bem interessante isso aqui. Deus é amor. Isso está claro aqui no texto. Deus é amor. Deus é amor. E o fato de Deus ser amor, isso explica algumas coisas. Eu achei bem interessante. Explica, por exemplo, a criação. Como assim? Por que explica a criação, o fato de Deus ser amor? Então, às vezes, você pode pensar da seguinte forma: puxa, o mundo é tão cheio de problemas, o mundo é tão cheio de violência, de injustiça, de corrupção, de maldade, isso, aquilo, outro, e você pode simplesmente, olhar por essa ótica, né? E você pode simplesmente dizer: por que Deus criou esse mundo? Por que Deus me fez para viver nesse mundo? Por que eu nasci no Brasil e não na Suíça? Né? Por quê? Bom, o amor é para ser amado, gente. O amor é para ser amado. Ou seja, deve ter alguém a quem nós escolhemos amar, alguém que se ame. Deus me criou e me escolheu amar. E Ele deseja ser amado por mim. Ele deseja ser amado por mim. Deus me criou por amor a mim. Explica a criação. Deus foi movido por amor quando Ele criou todas as coisas. Ou seja, o ato criador de Deus foi uma exigência da sua própria natureza, pois se Deus é amor, era necessário ter alguém ou algo para amar, e pudesse amar. Por sua vez, então, Ele criou todas as coisas para que Ele pudesse amar e ser amado. Amém? Explica também o livre-arbítrio. O amor explica o livre-arbítrio. A menos que o amor seja livre, né, uma resposta em liberdade, não é amor. Se não, por exemplo, eu escolhi amar a Denise. Ninguém me forçou. Você tem que amar a Denise. Não. Claro que no começo eu estava apaixonado, mas eu escolhi amar a Denise. Se eu não tivesse escolhido, não tinha sido amor. Porque o amor é livre. Tem liberdade de escolha. É livre para tomar suas decisões. Não pode haver amor se não for espontâneo. O amor é por necessidade de uma escolha livre, é uma resposta igualmente livre também. Portanto, antes que os homens possam amar a Deus em qualquer sentido das palavras, suas decisões devem ser livres. Deus nos criou livres para amá-lo ou não, escolher, decidir amá-lo ou não. Deus nos fez livres. O amor explica o livre-arbítrio. Por isso mesmo, Deus, num ato deliberado da sua autolimitação, ou seja, dotou os homens de livre-arbítrio para que o mesmo, os homens, no seu propósito da criação, pudessem ser completos. Se eu não fosse livre para amar a Deus ou para não amar a Deus,
a criação não tinha sido uma coisa completa. Se Adão e Eva estivessem lá no jardim, e se eles não fossem livres, eles não teriam comido daquela frutinha lá. Eles escolheram desobedecer a Deus. Igualmente, no amor. O amor explica o livre-arbítrio. O amor explica a providência, no sentido de que nós temos um Deus que atua na história da humanidade. Deus não foi um Deus que veio aqui, criou tudinho, deixou tudo a maquinazinha automática, funciona sozinha. Pum, vou-me embora. Não, Deus não fez isso, irmã Cícera. Deus criou todas as coisas e Ele continua cuidando. Ele continua trabalhando ao longo da história. Providência. Pai, está vendo? A Cícera está cansada. Vamos dar uma folga para ela. Providência. Deus está vendo. Deus cuida. Deus está trabalhando. Ao longo da história da humanidade. Na minha história, na história de cada um de nós. Providência. O amor explica a providência. Por que Deus não nos deixou, não nos entregou a própria sorte? Porque Ele nos ama. Ele nos sustenta e nos cobre com seu amor. O amor explica também a redenção, o fato de que Deus é amor, significa que significa que Deus deve buscar e salvar tudo aquilo que se perdeu. Jesus disse o quê? Pois eu vim buscar e salvar o que está perdido. Isso é amor. O amor explica a redenção. Por que Deus decidiu nos redimir, nos perdoar? Por amor. O amor explica a redenção e o amor explica coisas mais além, no sentido até de a eternidade. Eu quero passar a eternidade com a Denise. Vou terminar com uma declaração de amor, né, irmão? Hoje, no dia dos namorados. Querer passar a eternidade com a Denise, meu irmão, só tem uma explicação. Amor. Amor, irmãos. Para Deus querer que eu passe a eternidade com Ele, só tem uma explicação, irmão. Ele me ama. Você dissesse assim, pastor, o senhor gostaria de passar a eternidade com Alex? Rapaz, não. Eu tenho certeza que é recíproco. Vamos passar na eternidade juntos, Alex, mas por causa do amor de Deus. Que se fosse para escolher, tu ia escolher a Sônia e a Sônia ia te escolher, né? O amor explica a eternidade. A vida não se acaba aqui, irmãos. O amor de Deus explica, esse grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, esse grande amor de Deus explica que a nossa história não acaba aqui. Né? A nossa história não acaba aqui. Deus realmente quer que estejamos com Ele eternamente. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Fique de pé, irmão, para orar por você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Se você tem alguém aí para interceder por essa pessoa, tá, irmão? Faça isso nesse momento, né? Faça nesse momento aí a sua voz de atalaia, interceda a Deus pela vida de alguém. Exercite o amor. Quem ama, ora também, tá? Senhor, meu Deus, bendito Pai, Deus de amor e de graça. Mais uma vez, Senhor, como é bom estarmos na Tua casa, na Tua presença. Como é bom, Senhor, Te adorar, Te glorificar. Como é bom, Senhor, podermos falar contigo. Ó Pai, nesse momento especial,
Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado a amar como o Senhor tem nos amado. E é exatamente movidos por esse amor que nós queremos interceder nesse momento por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que se encontram tristes, por aqueles que se encontram, ó Deus, perdidos, desesperados. Pai, em nome de Jesus, visita com o teu santo amor, visita com tua misericórdia aqueles, Senhor Deus, que estão angustiados. Em nome do Senhor Jesus, vai ao encontro das pessoas que estão perdidas. Ó Deus, ouve a oração, a nossa oração nessa noite, nosso clamor, a nossa súplica, que nós estamos apresentando diante de Ti, Senhor Deus, várias pessoas nesse momento. E nós sabemos e entendemos que o Senhor há de mover corações, ó Deus querido, dos Teus filhos, de pessoas que estão em Ti e que o Senhor está nelas, para que possam alcançar essas outras perdidas, essas outras angustiadas, estas tantas outras que estão aí, Senhor Deus, ó Deus, decaídas nos seus pecados e delitos, que estão carentes, destituídas da Tua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa da Tua graça, da Tua bondade, usa da Tua misericórdia e usa-nos por amor a cada um de nós, por amor aos perdidos, àqueles, meu Deus, que muitas vezes não sabem discernir da mão direita à esquerda. Pai, em nome do Senhor Jesus, entra com a Tua providência, pois a Tua providência, Senhor, também é explicada pelo Teu grande amor, como falamos nessa noite. Entra com a Tua providência nas nossas vidas, nas nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre, ó Deus, os casamentos, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Deus, espalhado pela face da terra. Entra com a Tua providência, suprindo cada uma das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós oramos nessa noite, clamamos a Ti, a Tua intervenção, no nome de Jesus. E que seja a graça do Senhor Jesus Cristo, que seja o amor de Deus, nosso Pai, que seja a unção, a consolação e o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, meu irmão, e sobre a tua vida, minha irmã, e seja também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Cristo venha. Se você crê e recebe, diga amém. Amém, louvado seja Deus.